Então, meus ingredientes já estão separados aqui. Eu vou mostrando e vou passando as quantidades para vocês, tá? Primeira coisa, eu vou pegar 6 ovos. Ovos grandes, tá? Se os seus ovos aí tiver muito pequeno, coloca 7. Vou separar as claras das gemas. No caso aqui, gente, eu tô separando, já tô colocando tudo junto, já tô quebrando em cima dos outros, porque eu sei que esses ovos são novos, tá? Mas, se você tiver meio em dúvida, já tem alguns dias que você comprou os ovos, quebra cada um numa tigelinha separada, tá? Quebra o ovo numa tigelinha separada, depois passa pra cá. Pra não correr o risco aí de ter algum ovo estragado, você acabar estragando todos os outros 6, 7 ovos que tiver na sua tigela, tá? Então, se você tiver... pra garantir, é melhor você quebrar na tigelinha separada, tá? Depois que você tiver certeza que ele tá bom, aí você passa aqui. Aqui essas casquinhas eu deixo secar, tá? Eu deixo secar e depois eu trituro e jogo nas plantas. Esse bolo, ele vai na batedeira, tá? E outro detalhe é que esse bolo não vai leite, ele vai água. Então, pra quem tem alguém aí na família que não pode consumir leite, né, que é alérgico a leite, né, ou para quem tem clientes que não pode consumir leite, essa é uma ótima receita, tá? Porque não vai leite, vai água, mas fica muito saboroso. Então, eu vou pegar as minhas gemas, pode estar tirando a pelinha do ovo, pode peneirar, ou fazer como eu já fiz em outras aulas, que é só puxar a película. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra puxar a película. Esse aqui ele já tá quebradinho, ó. Eu só venho aqui, puxo e tiro a película, tá? Bom, você pode vir aqui, ó. Faz assim, ó. Fura a gema. Deixa escorrer, ou você já pode ir lá, coloca o dedinho aqui e puxa a pelinha. Se você não quiser sujar o seu dedo, aí você peneira, né? Então, agora eu vou colocar as claras para bater em neve. Agora eu vou colocar as gemas e o açúcar junto ali de pouquinho, devagarinho, tá? Então, aqui são as 6 gemas e vou colocar 1,5 xícaras de açúcar, tá? 1 xícara de 240 ml, tá? Essa daqui tem mais de 240 ml, tirando um dedinho de altura aqui, ela dá os 240 ml.
Agora, gente, eu vou voltar a bater. Eu tô parando de bater só pra falar com vocês, tá? Aí eu vou continuar batendo aqui, mas aí agora eu vou adicionar 1 copo de água, temperatura ambiente ou morninha, não pode ser água gelada. E o óleo que eu tenho aqui, 150 ml de óleo, tá? Se você não tem como medir, é um pouquinho mais da metade da medida da xícara, da mesma xícara que eu tô usando para água e para os outros ingredientes, tá? Um pouquinho além, porque essa medida é 240 até aqui, né? Então, eu vou colocar metade aqui, um pouquinho mais da metade vai dar os 150 ml, tá? Então, eu vou acrescentar esses dois aqui e vou passar para tigela. Tá? E também já vou colocando de colherada 1 xícara de chocolate em pó, que eu tô usando 30%, pode ser o 50% ou até 70%. Só que quanto mais porcentagem de cacau, mais amargo ele é. Tá? E aí você tem que ir controlando o açúcar. E aqui eu tenho a mesma medida dessas aqui, ó, que eu usei como medida, que é essa xícara menos um dedinho aqui, que é 240 gramas da xícara medida, xícara tradicional, tá? Aqui tem 2,5 de farinha de trigo, usando aquela medida lá, tá? Então, eu vou colocando de pouquinho agora de colherada. Ó, eu vou passar pra tigela, porque tá voando muita farinha aqui, então eu vou passar pra tigela, tá? Você pode fazer desse mesmo jeito, mas pra ficar bonitinho no vídeo, né? Pra não ficar voando muita farinha, eu vou passar aqui. Poderia até ser na mesma tigela, tá? Só vou passar aqui pra ficar mais bonitinho pra você. Ó, ainda não incorporei toda a água nem toda a farinha. E por último ainda vai o fermento. Vou pegar o meu fouet. Ó, peguei o fouet, que é melhor pra misturar, tá? Coloquei o restante aqui. Agora eu vou colocando a minha farinha aos poucos. Tá peneirada essa farinha, tá, gente? Sempre bom tá peneirando, porque se a sua farinha tiver aí uns dias guardada, pode ser que ela pegue umidade e comece a acumular umas bolinhas, né, umas pelotinhas. Então, é interessante tá peneirando para não ficar nenhuma bolinha, porque senão depois fica aparecendo na massa. E também porque ela dá mais leveza pra massa. Incorpora ar, né? Quando a gente acaba de peneirar e coloca na massa, ela ajuda a incorporar ar.
aproximar, quer a canela? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Gente, olha a qualidade dessa massa. Eu não coloquei o fermento ainda. Olha como ela tá borbulhando e como ela fica bem leve. Agora eu vou colocar uma colher bem cheia. Essa tampinha equivale a uma colher, tá, gente? Então, coloca ela assim, ó, certinho, rente, tá? Uma colher bem cheia é equivalente a essa tampinha rente. Não exagera muito não, tá? E aí, vou colocando aqui, ó, de pouquinho. Vou incorporando de pouquinho, sempre com delicadeza, tá, gente? Não pega esse fouet e faz assim, não, tá? Que quando você faz isso, você tira todo o ar da massa. Eu tô com uma assadeira, essa aqui tem 23 centímetros, 23, 25 centímetros mais ou menos, por 4 dedos de altura, deve mais ou menos uns 7 centímetros de altura, tá? Essa aqui é uma forma de torta, que eu tô usando porque eu gosto do tamanho dela. Não precisa ser assadeira para torta, tá? Assadeira de bolo comum. Pode ser aquela que é um pouco maiorzinha? Pode ser também, só que ela vai ficar mais baixa e só vai dar 2 fatias de bolo, né? E assim você consegue cortar até 3 fatias de bolo. Eu hoje só vou cortar no meio. Olha, observem que a massa, ela ficou com mais ou menos 2/3 da altura. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ela ficou com mais ou menos 2/3 da altura da assadeira. Não coloca mais do que isso, tá? Porque a sua massa ainda vai crescer. Aqui no caso da minha, provavelmente ela vai ficar rente aqui a borda, tá? Nunca coloca muito cheia, porque ela ainda vai crescer e corre o risco de transbordar. Agora eu vou levar para assar em forno baixo. O ideal seria 160 graus. Só que o meu forno aqui, o mínimo é 180 graus. Então, eu vou levar em 180 graus, tá? E aí, depois eu falo pra vocês quanto tempo ficou no meu forno, tá? E sempre, vocês já sabem, quem me acompanha sabe que eu coloco uma assadeira embaixo, tá? Não precisa, nesse aqui não vai a banho-maria, é só colocar uma assadeira embaixo. Porque caso ele transborde, cai na assadeira maior que tá embaixo. Então, eu vou levar o forno que já tá pré-aquecido. Na hora que eu comecei a bater aqui os ingredientes, eu já liguei lá para pré-aquecer. Então, eu vou levar lá pro forno, daqui a pouco eu volto.